Você provavelmente acha que o mercado digital está evoluindo. Você vê inteligência artificial acelerando tudo, vê milhares de pessoas construindo marcas pessoais da noite para o dia, vê o volume de conteúdo explodindo e pensa que a gente está na era de ouro da internet. Mas eu estou aqui para te dizer exatamente o oposto. O sistema atual, a forma como ele está rodando, não está evoluindo. Ele está em uma contagem regressiva para um colapso sistêmico. E entenda isso. Não é uma profecia apocalíptica e muito menos uma opinião de alguém amargurado que ficou fora do jogo. Isso é uma lei matemática incontornável. O mercado inteiro ele está operando sobre uma falha de engenharia ou deslize analítico, como eu chamo. Tá todo mundo com o pé no acelerador em um carro que não tem motor. O que você vê é apenas uma carcaça brilhante, uma identidade fabricada para parecer que existe, mas estruturalmente já está morta. E hoje eu vou te mostrar, provando pelas leis de sistemas, pela física de sistemas, exatamente o porquê isso vai quebrar. Eu sou o Gustavo Paulino e esse canal é para quem sente que pensa diferente, mas se recusa a viver apenas de pensamento. Então, se você está cansado de fórmula rasa, motivação vazia e opinião sem critério, você acaba de encontrar o seu lugar. Se você leva suas ideias a sério, se inscreve nesse canal porque aqui é simples. Toda quarta às 20 horas eu coloco a minha estrutura na mesa e você testa a sua. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é estritamente proibido a sair desse vídeo sem pensar. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo do vídeo de hoje. Antes de eu te explicar a ciência por detrás desse colapso, você precisa entender de onde eu estou falando. Eu não sou um teórico de palco que leu um livro e resolveu abrir a câmera e gravar um conteúdo. Eu trabalho desde os meus 9 anos de idade e nos últimos 5, 6 anos da minha vida eu estive operando diretamente no maquinário pesado dessa internet. Eu fui gestor de tráfego e estrategista nos bastidores de projetos massivos. Alguns dos maiores lançamentos que você, ou provavelmente alguém que você conhece, comprou nos últimos anos, passaram pelas minhas mãos ou pela estrutura em que eu ajudava a operar. Eu sentei na mesa com os maiores, com a elite do mercado digital. Eu vi os donos das maiores plataformas operando diretamente na minha frente. Eu jantei, conversei com esses gigantes e com os maiores nomes desse país. Na época em que eu operava, hoje as coisas mudaram, vocês sabem disso, mas eu vi de perto essa elite ensinando abertamente as suas táticas, os seus hacks mentais, a forma exata como eles capturavam a sua atenção e o seu dinheiro. E olhando o código-fonte disso tudo, das maiores operações do país, eu vi que a fundação deles era podre. Eles ganhavam muito dinheiro, sim, mas estão estruturalmente sangrando. E foi exatamente lá, nesse topo, cercado de tudo que o mercado chama de sucesso, que eu entrei em choque de realidade. Porque tudo que eu construía usando as regras deles desmoronava. Eu montava estruturas enormes, passava noites arquitetando campanhas e estratégias geniais. O dinheiro entrava em volumes massivos nos projetos, mas logo depois o sistema que eu construí quebrava. E eu ia lá, reconstruía tudo do zero, operava aquele milagre, né? Skin in the game, mas o sistema ele quebrava de novo. O mercado vendia a ilusão de que a falha
era falta de esforço, mas a verdade é que as fundações eram ontologicamente inviáveis desde o primeiro dia de operação. E Gustavo, por que é que isso acontece? Porque a regra absoluta do mercado hoje é a contingência. Vamos lá, contingência. É a ideia vendida a você de que é preciso se adaptar ao ambiente externo o tempo todo, a todo momento, senão você morre. Mudou o algoritmo? Faz a dancinha. Mudou a rede social? Muda o formato. Não é assim que funciona? As empresas e os profissionais, eles viraram refém de um instinto primitivo de sobrevivência. Mas pensa comigo e seja brutalmente honesto consigo mesmo. Adaptação constante não é evolução. Pensa comigo. Se você precisa mudar quem você é, como você opera e o que você defende a cada 6 meses, a cada atualização para sobreviver, você não tem um negócio, você não tem uma marca, você tem uma esteira ergométrica que está rodando cada vez mais rápido, acelerando cada vez mais rápido, entendeu? O mercado, o trabalho, na verdade, ele deveria existir para ser consolidado, para criar alicerce. Você constrói algo para que aquilo pare de exigir o seu esforço braçal diário e permita que a sua estrutura que você construiu através do trabalho suba para o próximo nível de governança. Mas a contingência, ela faz o oposto. O sistema atual, ele te obriga a focar apenas na ponta visível. A marca pessoal, a performance, o marketing. Você aluga a sua imagem para gerar dopamina barata no cérebro de pessoas. É um marketing de puro instinto. E aí eu pergunto, se o mundo inteiro for apenas marca pessoal, marketing e vendas, focado apenas em atrair e converter, quem é que sustenta a estrutura real? Quem garante a coordenação diária? Quem é que vai entregar a transformação de fato? Ninguém. E isso é uma falha na sua orientação temporal. A ação de hoje virou apenas um soluço reativo ao invés de construir uma continuidade no amanhã. E isso que nós estamos vivendo hoje e sofrendo não é um mistério. Isso já foi teorizado e mapeado há décadas. Na teoria de sistemas e na cibernética, existe uma lei formulada por W. Ross Ashby, conhecida como a lei da variedade requerida. O axioma de Ashby decreta o seguinte: apenas a variedade pode absorver a variedade. O que essa matemática significa na prática para a sua vida? Vamos lá. Significa que para um sistema, seja você, a sua empresa ou o mercado inteiro, sobreviva ao ambiente externo, a sua complexidade interna precisa ser igual ou maior que a complexidade externa. Se o mercado te joga 1000 cenários diferentes por dia e a sua empresa só tem estrutura interna e coordenação e processos para processar apenas 10, os outros 999 cenários vão invadir a sua operação como um caos puro, como entropia. E o seu sistema, ele apenas não apenas performa mal, ele quebra, ele entra em colapso porque entra em sobrecarga. A entropia, ela vence sempre a falta de estrutura. Agora, aplique essa lei da variedade matemática inquebrável ao que acontece agora, em tempo real, no mercado. Aplica. Nós acabamos de receber a inteligência artificial, a democratização brutal de chips e hardwares muito baratos hoje em dia. Tá todo mundo na internet, tá comemorando porque a inteligência artificial aumenta a produção de conteúdo, vendas, marketing. Mas o que antes exigia 10 profissionais formados para ser feito, hoje uma única pessoa com alguns prompts na sua sala de casa ela consegue fazer.
E o mercado acha que isso é a salvação. A cibernética, ela diz o oposto. A inteligência artificial é uma bomba de variedade sendo jogada diretamente no núcleo do mercado. E a inteligência artificial e os hardwares baratos multiplicaram a complexidade externa por 1000. A quantidade de conteúdo, de produtos medíocres, de ruído, de cópias e promessas vazias explodiu de forma incontrolável nos últimos anos. O ambiente externo se tornou virtualmente infinito. Mas as empresas que estão aí fora não têm um sistema operacional interno. Elas não têm a estrutura, elas não possuem coordenação estruturada. Elas não têm o que eu chamo de back pressure, a capacidade interna da empresa, do sistema, a capacidade interna densa e pesada de frear o lixo externo para focar apenas na execução de qualidade. Então, eles abrem as portas para a inteligência artificial, achando que vão surfar a onda, mas a máquina deles não tem um amortecedor para essa complexidade. Entende? Então, o que está acontecendo? Você tenta corrigir a rota rápido demais sem ter a infraestrutura certa. O que acontece? A cibernética chama isso de oscilação selvagem. O sistema ele vibra tanto para se adaptar à inteligência artificial e às demandas do mercado que a própria carcaça dele se desintegra e vira pó. E eu percebi isso na dor. Sentindo o meu tempo e a minha energia sendo drenados por negócios ocos. E é por isso que eu parei de jogar o jogo patético da adaptação, da contingência, o jogo da elite do mercado. Eu decidi ir para a prancheta, para a engenharia. Se o sistema atual, sem raízes e focado só no front-end, vai colapsar, e a matemática prova isso que vai, a única coisa que separa quem vai sumir e quem vai permanecer nos últimos anos é a estrutura, é a ontologia da viabilidade. Eu não estou mais construindo estratégias de marketing para enganar o algoritmo da semana ou hackear a dopamina do cérebro de alguém. Parei de jogar o jogo da adaptação e comecei a construir uma gramática estrutural, leis físicas que regem como um sistema opera de forma viável, com ou sem inteligência artificial, hoje ou daqui a 50 anos. O que importa é a promulgação operacional, ou seja, transformar a intenção em rotina repetível, imune ao caos externo. O século XXI ele não vai perdoar os amadores que vivem de contingência. E se eu posso me colocar como precursor dessa mensagem agora, é porque eu entendi a duras penas que o motor que roda o mundo não é a matéria que você vê na superfície. O motor que roda o mundo não é o anúncio chamativo ou a curtida, é o código invisível que sustenta toda a realidade. Então, se você está cansado de construir coisas que quebram a cada nova atualização do mundo, então pare de tentar se adaptar, comece a construir densidade estrutural, comece a construir o seu próprio sistema para suportar a complexidade externa do século XXI. O colapso da hiperperformance ele já começou. A pergunta matemática não é se o mercado vai quebrar, porque vai. A pergunta matemática é: você tem a infraestrutura capaz de suportar o impacto? Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta às 20 horas. Se inscreve.